O líder do PT no Senado barrou o projeto que libera o fuzil em área rural. Então eu vou conversar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente agora. Ô Bruno, o senador entrou com pedido de vista. Conta essa história para a gente para eu poder debater com os meus amigos aqui depois. Evandro, além do pedido de vista, existe inclusive, eu confirmei a informação, um requerimento que será apresentado na semana que vem, solicitando uma audiência novamente com especialistas. Isso está acontecendo muito no Senado Federal, chamando advogados, especialistas naquele assunto e colocando em discussão antes de colocar em votação. Isso serve também para dar uma respirada e articular. O autor do projeto é o senador Alan Rick, do União, e o relator é o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que já apresentou o relatório favorável. O que é exatamente isso? Autorizando para que os vigilantes, os profissionais de segurança rural, aqueles que vão atuarem lá naquela região rural, usem armas de diversos segmentos, mas armas, exemplo, de 5 milímetros, e aqui são chamadas até armas de, às vezes, uso restrito, que diz ali parte de aliados do governo que não tem como aceitar. O que o líder acabou alegando no seu pedido de vista, que é inimaginável, não tem como imaginar que o conflito armado no campo, isso vai acabar afetando quem uma situação, um exemplo ali do Movimento Sem Terra, que às vezes acaba se vendo numa situação de uma invasão ou de um conflito de área, que isso será feito de forma armada, com armas que em situação de guerra, na verdade, que é inaceitável uma situação como essa. Então, essa discussão, já antevendo ali que isso pode acontecer e colocar, aumentar esse índice de conflito no campo, em região de zona rural, há uma tentativa de governistas de impedir que isso seja aprovado. Então, houve esse pedido de vista, que é muito mais tempo para ser analisado, mas está na Comissão de Assuntos do Agronegócio, de Comissão de Agricultura do Senado Federal. E aí existe um levantamento que em 2022, a cada 4 horas, um conflito na região de zona rural aconteceu. Já os nomes da oposição me revelaram que isso é uma forma do governo evitar que, em caso de uma situação de invasão de área, não exista índice de violência, até mesmo contra a vida, porque de fato estarão armados. E aí relembro os governistas que nós estamos retornando a uma sanha de armamento que foi visto no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então estão fazendo de tudo para não ser aprovado, porque de fato dizem que não tem como reviver algo de muito ruim que já aconteceu. Então essa audiência será realizada nos próximos dias e aguardar qual será o entendimento do Senado Federal. O relator é o senador Hamilton Mourão, que já apresentou um relatório favorável. Evandro Cini. Obrigado pelas informações. Bruno Pinheiro, como é que vocês avaliam essa decisão agora, ou esse pedido de vista para esse grupo para o qual o governo federal quer acenar nesse momento, hein, Gustavo Segré? E também relacionado, de certa forma, à segurança, né? Se você quiser fazer a coisa errada, faça tudo o que está fazendo o governo agora. Está indo em contra de tudo que é importante para a população. Eu não consigo entender a lógica disso. A utilização do fuzil em função de defesa de uma área rural tem a ver com, pelo menos, colocar em igualdade de situação quem está sendo agredido com quem está agredindo. Se alguém que está agredindo vai com um fuzil, não vai ser com pedra que vai ter que se defender a pessoa que está sendo agredida. Estamos no meio do mato, no meio de uma situação em que não tem possibilidades de ligar para a Polícia Federal e que chegue cedo. Então, e aí nesse momento é que o governo quer se aproximar do agro com uma tendência dessa. Tá certo, lógico, o que podemos esperar? O PT sempre demonstrou que não está preocupado com essa situação e que não quer as pessoas armadas. Mas as estatísticas mostram que nesse caso em particular é para a defesa, não é para sair armado atirando nas pessoas. E mesmo que tenha alguma situação que possa ser criticada, estamos falando da exceção e não da regra. A regra é permitir que as pessoas que tenham alguma propriedade possam se defender quando o Estado está longe de poder fazer isso. Piperno, o produtor rural, ele necessita de um fuzil hoje, no teu ponto de vista? Ele necessita, eu acho que ele tem o direito de se armar. Veja, a cidade de São Paulo tem mais ou menos 1.600 km². Altamira, no Pará, que é o maior município do Brasil, tem 100 vezes a área de São Paulo.
tem 160 mil quilômetros quadrados, dá mais da metade do estado de São Paulo. Então você imagina o seguinte, o sujeito tem uma propriedade a 200 quilômetros do centro de Altamira. Sim. Aí a propriedade dele é invadida. Por exemplo, um bandido entra lá e tal, enfim, um assaltante. Como é que ele vai esperar a polícia chegar? Então, é óbvio que esse sujeito ele tem que ter o direito de se armar. Agora, o que se discute é que arsenal é esse? Né? Então, o sujeito tem que ter o direito de se armar, mas também tem que ser disciplinado o tipo de armamento que ele vai ter que ter lá. Porque aí que está o negócio. Qual é a garantia também de que esse tipo de armamento vai ser apenas para defesa? Eu não sei. Até porque a gente vê todo tipo de crime aqui no Brasil. Então, o tipo de armamento, sim, tem que ser discutido. Gani. Não, eu acho que não. Eu concordo com o Piperno em relação a pessoa ter o direito de se defender, de se armar para a defesa. Mas vou seguir aqui o argumento do relator Segré. Você, numa área dessa, você precisa de um armamento forte justamente para se defender, porque o outro lado, muitas vezes, também vai com armas pesadas. Os bandidos, eles têm armas de guerra aqui no país e não são compradas no mercado legal, elas são compradas no mercado ilegal. A gente tem essa ideia, Evandro, no Brasil, de que as armas matam. Por que não pensar diferente? A arma na mão de um cidadão de bem, a arma é para a defesa. Defesa da propriedade, defesa da vida. Mas você não acha que isso tem a ver também com a não diferenciação do olhar urbano para o olhar rural? Porque na maioria das vezes a gente faz o julgamento de se ter um fuzil ou de se ter armamento sobre o âmbito de morar numa cidade. E aí é claro que as situações são muito diferentes de áreas rurais, né? A gente está falando de muita gente que mesmo com a posse ou estando preparada para usar uma arma, quando é colocada sob uma situação de estresse, muitas vezes ela se manifesta da maneira incorreta com essa arma em mãos. A gente já viu isso acontecer no trânsito, a gente já viu isso acontecer entre vizinhos. E aí a gente passa a analisar a situação rural a partir do âmbito de experiências que a gente tem na cidade, quando na verdade são situações bastante opostas. Eu acho que é importante, necessidades opostas também. Esse ponto que você tocou é bastante importante. Quando a gente fala, né, na liberação de armas, mesmo de grosso calibre, etc. e tal, que haja também algum tipo de regulação, que haja algum tipo de curso, né? Não seja algo que você vai lá no supermercado e consiga comprar uma arma. É igual quando você dirige um automóvel. Para você dirigir um automóvel, você faz lá autoescola, você tem um treinamento, porque, afinal de contas, você está manuseando uma máquina que pode tirar vidas. Eu acho que o mesmo raciocínio para armas, né? Tem que ter algum tipo de treinamento e critérios psicológicos também para o uso. Ô Dávila, quero ouvir tua análise. A insegurança no campo realmente é uma coisa que hoje apavora o agronegócio, ainda mais num governo que estimula movimentos de invasão de terra. Então isso realmente é uma coisa que preocupa e sempre não podemos esquecer que foi a insegurança no campo uma das coisas que acabou aproximando o agro do ex-presidente Bolsonaro. Foi exatamente essa questão. Então, resolver essa questão, endereçar essa questão é algo importante. E parte disso é por meio do armamento das pessoas que estão no campo. Agora, eu concordo aqui com o que o Gani acabou de falar sobre se for para usar armas de calibre maior como fuzil, é que nem brevet, né, Segredo? Precisa todo ano fazer ali algum tipo de curso ou de atualização, porque realmente não é qualquer cidadão que sabe manusear uma arma desse calibre. É uma coisa complicadíssima. Então, assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que se tiver um PL aprovando a utilização de armas de maior calibre, é preciso ter um rigor ainda maior no porte de arma, que exige praticamente todo ano uma avaliação disso e averiguar a capacidade da pessoa em poder manusear ou não uma arma dessa. Não podemos tratar você comprar um revólver calibre 38 e um fuzil do mesmo jeito. Acho que tem que tratar de maneiras distintas. Então é preciso, que nem se fosse carteira de motorista, tem lá categoria A, B e tal, você precisa também ter uma categoria diferenciada para manusear essas armas, porque o perigo dessas armas é justamente a propriedade ser assaltada e cair nas mãos de criminosos também tem esse outro lado. Então, eu entendo que sim, é preciso armar a população no campo para defender a propriedade privada, mas é preciso ter maior rigor ainda em conceder porte de arma para essas armas de grande calibre. O que foi, Segredo? Tem uma diferença muito grande entre tenência e portação de armas. A pessoa que
tem autorização de portar uma arma, ele tem autorização de levar a arma junto com ele aonde ele vai. A tenência é dentro da propriedade, não pode sair da propriedade com a arma. Mas tem uma incoerência nessa situação de um congressista brecar a possibilidade de alguém se armar no âmbito rural para a defesa da sua propriedade, quando, e vou ler o decreto aqui, não é o decreto, vou só apenas colocar um nome. A lei 18.826 de 2016, que era a lei do desarmamento, foi alterada por decreto presidencial 9.785 de 2019, que, pasmem, permite que pessoas que foram eleitas para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo tenham a possibilidade de estar armado. Eu lembro uma vez aqui, nesse estúdio, eu me surpreendi porque teve um deputado, não interessa o nome, que tinha arma. E eu vi a arma e falei, caramba, como tem uma arma aqui no estúdio? Mas o que era? Porque ele tem a possibilidade de estar armado. Então, qual é o direito moral de uma pessoa dizer, não, você não pode, mas eu posso? Ué, até os ministros. Eu lembro que teve uma publicação de alguém parabenizando o ministro, se não estou enganado, Lewandowski, porque ele tinha reafirmado a possibilidade de ter a portação da arma. Então, o ministro pode ter arma, mas um ruralista não pode ter arma? Qual é a diferença? Piperno, quer acrescentar algo? Não, em relação a isso que o Segré falou, é uma coisa mais um elemento que causa perplexidade, porque um privilégio para uns e não para outros. Então, eu acho que tem que... E quem disse que não pode ele pode. Ô, Piperno, e o que tem de artista, ativista, que anda com segurança armado até os dentes e faz campanha contra os armamentos, você não está inscrito. É uma outra coisa. Agora, eu quero imaginar eu fico imaginando o seguinte, o sujeito vai lá e compra uma Kalashnikov aí e tal. Muito bem. Quem é que me garante que isso vai ficar só na propriedade dele? Mas para isso está a lei. Para isso está a lei. Quando você tem do outro lado alguém que não cumpre a lei, como a bandidagem, o narcotráfico, você está pedindo uma isonomia que não existe. Ou seja, eu sou contra as armas, eu não tenho armas, detesto as armas, tenho medo de armas. Mas o direito de estar armado não pode impedir que aquele que tem esse direito possa usar esse direito. Senão, como eu não gosto, não quero que ninguém tenha. Eu vou concordar contigo na questão do direito de ter uma arma, principalmente uma propriedade rural. Está numa propriedade rural, é óbvio que o sujeito tem que ter o direito de poder, inclusive, ter lá uma arma para se defender. Agora, qual é o tipo de arma? Isso que a gente tem que discutir. Outra coisa... Isso vai ficar realmente vai ficar dentro da propriedade dele? Tem que ficar. Se ele não ficar, está incumprindo a lei, porque ele teria tenência, não a portação. Ele não pode sair com a arma para todo lado, como se fez no Far West, que saía com um cavalo e com a arma. Não, mas só que há um monte de regiões do Brasil que a gente sabe que a realidade... pessoas de bem, elas tendem a cumprir a lei. O bandido que compra arma no mercado ilegal. É lógico, pessoas de bem tendem a cumprir a lei. Perfeito, pessoas de bem. A deputada que sai armada aí na rua, correndo atrás de um sujeito armado. Foi uma exceção, tá errado. É uma pessoa de bem. Não, foi errado o que ela fez, mas é uma exceção.